Olá a todos, meu nome é Sandro Costa e eu queria trazer algo aqui para as pessoas que são de direita, tá? Vou usar esse termo no sentido de você que acredita nos bons costumes, para você que acredita em Deus, para você que é cristão, que é a favor da família, tá? Independente se você é uma pessoa religiosa ou não, se você é a favor da família, se você que ama os seus filhos, então que é um futuro melhor para eles, que antes de mais nada, domingo é dia de votação, mas haverão outras eleições, tá? Então esse domingo agora, se eu não me engano é dia 15, haverá votações para prefeito e também para vereadores. Logo nós teremos de presidente, deputados, né? E assim por diante, governadores. Eu acho que você deveria procurar saber ou perguntar para o teu candidato qual é a posição dele diante de alguns projetos de lei, como por exemplo a ideologia de gênero, que muita gente acredita que isso está relacionado a ter respeito e ao combate ao preconceito. Mas não é isso, no final de tudo, não é isso. Deveria pesquisar, deveria conhecer na íntegra, primeiro, esta ideologia, essa teoria, antes de ter uma definição sobre o assunto. Tá? Porque respeito, nós temos que respeitar a todos. Aqui na minha casa, no momento, nós vendemos algumas plantas aqui, nós recebemos pessoas aqui na minha casa, eu recebo pessoa gorda, magra, pessoa negra ou preta, se a pessoa decidir que chamem ela dessa forma, porque muitos assim não gostam do termo negro, né? Pessoas ruivas, pobre, rico, homossexuais, tá? Mulheres e homens, que vêm comprar planta aqui. Nunca houve sequer uma falta de respeito com ninguém aqui em casa. Eu nunca tratei com diferença aqui. Os meus filhos também nunca trataram com diferença. E para isso, nunca foi necessário nenhum tipo de ideologia de gênero. Nós ensinamos os nossos filhos que existe diferença lá fora. E que eles têm que aprender a conviver com isso, respeitando. Então, se eu não concordo com algo, eu não concordo, mas eu respeito aquela pessoa. Agora veja bem, a ideologia de gênero, na verdade, ela não tem nada a ver com ter respeito. Ela vai começar falando que a definição se você é menino ou menina não é o sexo que você nasce. Não é porque nasceu com o pipizinho, com a vagininha lá, então é menina, é menina. O gênero, na verdade, é algo que você vai se tornar. Você vai descobrir o que você é. Isso vai depender muito da cultura, da sociedade, das experiências que você vai ter com um homem ou com mulher. E aí, dependendo disso, você vai se tornar ou um homem ou uma mulher. Tá? Isso aí é ideologia de gênero. E você pode pesquisar na íntegra. Não é procurar alguém que quer colocar e a pessoa fala, não, isso aí é para ter respeito com o próximo. Procure saber como foi que surgiu isso. Então eu vou deixar apenas aqui alguns vídeos que você pode ver, tá? Ela começa falando sobre o gênero, depois ela fala sobre identidade, tá? De gênero, e depois ela vai passar a falar sobre orientação sexual. A escola, na verdade, ela deve ensinar as crianças a ler e escrever, tá? Esse é o ponto principal da escola. Ensinar a ler e escrever. É o ponto principal. A religião, por exemplo, a fé da pessoa e a questão de orientação sexual, isso cabe aos pais e a Constituição Federal me dá esse direito. Agora, vamos lá. Eu me deparei com uma candidata, a vereadora, estava fazendo feira, não vou falar o nome dela. Eu estava trabalhando, tá, fazendo feira. Eu me deparei com uma pessoa que apareceu ali para pedir voto para mim, então eu tenho o direito de fazer esse vídeo. E ela disse, no decorrer da conversa, nós citamos esse assunto, e ela tem uma posição totalmente favorável à ideologia de gênero, tá? E não sei se entende bem o assunto, mas ela tem uma posição favorável, e até disse que para ela era um crime
comemorar o Dia dos Pais ali na escola. Olha só, comemorar o Dia dos Pais, um crime. Pintar uma gravatinha para levar para o pai, um crime. Pintar uma florzinha para levar para a mãe, um crime. Gente, a minha filha uma vez chegou em casa aqui, chegou triste, chorando, porque não tinha gravatinha que ela sempre pintava para entregar para o pai. E essa vereadora, acho que é um crime, porque essa vereadora, não, candidata a vereadora, que inclusive trabalhou em algumas escolas. Isso que me deixou mais indignado ainda. Porque o lugar onde nós confiamos os nossos filhos, muitas vezes na mão de uma pessoa dessa, que tem um pensamento desse. Ah, não é certo porque tem algumas crianças não têm pais. Qual que é a criança que não tem pai? Todo ser humano tem pai. A não ser que a pessoa está pensando em Adão e Eva. Né? Só se for isso. Porque no decorrer disso aí todo mundo tem pai. Tá? Mas o pensamento é esse, não tem o pai. Talvez quis dizer que não tem o pai presente ali, né? Talvez esse foi o pensamento da pessoa. E aí a criança fica triste, certo? Tá. Bom, existe uma diferenças no mundo que nós temos que aprender a conviver com essas diferenças. Isso fará do menino, da menina, a ser um ser humano melhor. A saber que há coisas que eu não tenho e há coisas que eu não posso ter. Por exemplo, você vê muitas vezes uma criança com um tênis muito bom, tá? Um tênis aí de marca. Às vezes você vê uma criança com um Nike aí no pé, né? Você vê uma outra criança com um tênis comum no pé, porque o pai não tem condição de comprar. Bom, então a gente tem que acabar com isso, né? Tirar, não pode. Um relógio no braço, o outro não tem, então não pode mais levar relógio. Um celular não pode de jeito nenhum. Um bonezinho bonito ele não pode, porque a outra criança não pode ter um boné. E olha, e assim por diante, tá? Assim por diante. Porque o outro não pode ter tal coisa, então ninguém pode ter tal coisa. Isso não existe. É exatamente aí que nós, desde pequenininhos, vamos aprender a não ter aquilo que não podemos ter. Caso contrário, quando você crescer, você não tem, você vai querer tirar a força do outro, vai querer roubar aquilo ali, porque não, se ele tem, eu também tenho que ter. É exatamente por criar crianças, educá-las dessa maneira, dessa forma, sabe? Criado uma redomazinha de vidro, entende? Que não pode passar por nenhum tipo de sofrimento, desse tipo, que está surgindo uma geração de jovens mimados por aí afora, tá? que vê o outro com o celular, ele não tem, vai lá e arranca a força. É exatamente por isso, porque eles não estão sendo tratados, fortalecidos, passando por esse processo, dessa diferença que existe entre uma pessoa e outra. Ora, veja bem uma coisa, não pode pintar uma gravatinha, porque o outro vai se sentir ofendido, mas tem coisas que a criança não se sente bem e pode pintar na escola. Vou dar um exemplo, tá? Folclore, né? Por exemplo, no folclore. Fazer pintura do Saci Pererê, que é uma baita de uma assombração, mas é um folclore. Não tem problema, né? Um menininho lá que fuma, tá? Já tem um cachimbo na boca logo de cara, para você ter uma ideia. Ok? Que faz um monte de travessura. Ou, por exemplo, lobisomens. Que tem, uma vez aconteceu com o menininho, não queria nem dormir, porque fez essas pinturas, e isso não tem problema nenhum. Pode pintar, mas uma gravatinha é crime. Tá? Pintar uma plantinha ali, uma florzinha para a mamãe, é crime. Você não pode, um papai eu te amo, mamãe eu te amo, é crime. Segundo o pensamento desta vereadora, eu estou falando. Não estou falando que é crime. Eu estou dizendo que no pensamento dela, ela disse que era. Ela falou, eu acho um crime isso. Tá? Foi o que ela falou para mim. Sabe, seja o pensamento dela que achava um crime, ou ela quis usar uma expressão que achava um absurdo, vamos colocar dessa forma, não há absurdos nisso. Ora, essas diferenças que existem, nós temos que atravessar por elas. Ela usou o termo, por exemplo, porque muitas vezes a criança tem um pai, o pai está preso. E aí faz o Dia dos Pais, e aquela criança tem um pai preso,
E a criança vai sofrer porque o pai está preso, não está presente. Falou, pode ter o pai preso, mas ela tem um pai. Outra coisa, o pai pegou prisão perpétua? A maioria dos pais estão presos? Eu não estou compreendendo esse pensamento. Para mim esse pensamento é um pensamento muito esquisito. É a pessoa procurar argumentos em tudo quanto é forma para querer aprovar aquilo que ela acredita. O pai pegou prisão perpétua, nunca mais vai sair da cadeia. Outra coisa, você, pai, que trabalha honestamente, você que trabalha honestamente, que soa a camisa para poder trazer o sustento para os seus filhos, para a sua família, vai pagar pelo erro de uma outra pessoa que prejudicou a família dela, que prejudicou os filhos dela, porque de repente aí se meteu em algo que levou a ser preso? Você vai pagar pelo crime de outros, porque um foi preso, todos agora estão presos? Não, você está livre. Então, você não tem que pagar por isso. É claro que esta criança é triste, tem que receber um tratamento, sim, um carinho ali na hora, observar aquela criança, tá? Tem que dar muito amor para essa criança, com certeza, mas ela continua tendo o papai dela está lá, mas não está presente, mas ela tem o pai, tá? E nada impede de escrever uma cartinha para o pai e depois a mãe ou alguém levar lá na prisão e entregar para o pai, pode até comover o coração daquele pai dentro da prisão. Imagina o pai recebendo uma carta, um presentinho, uma gravatinha lá. Ora, quando esse pai sair daquele lugar, provavelmente nunca mais ele vai querer entrar ali, porque ele vai querer estar perto dessa criança. Assim, esses outros argumentos, por exemplo, usou argumentos como o pai pode ser separado, né, ou a mãe separada. Eu estou usando o termo pai para simplificar, mas você pode colocar a mãe no lugar quando eu falo do pai, tá? Então, tanto a mãe como o pai. Quando ela usa esse argumento de que o pai pode estar preso ou de repente pode estar separado. Bom, ainda que um pai separado, ou a mãe, ou a criança ficou com o pai ou ficou com a mãe, perante a lei, o pai ou a mãe vai pegar essa criança num final de semana ou a cada 15 dias, eu não sei, e vai ficar com essa criança, vai levar essa criança para passear. Ele continua tendo pai e continua tendo mãe, da mesma forma. Nada mudou. Só que quando acontece esse processo, muitas vezes o avô ele faz o papel de pai, o avó faz o papel de mãe, ou o tio. Então vamos colocar dessa maneira, vamos colocar dessa forma. Bom, no Dia dos Pais, nada impede com que aquele que faz o papel de pai ou de mãe receba um presentinho, receba uma pinturinha. Mas se ainda assim aquele que cuida não quer ter uma referência de pai e mãe, ora, nada impede de você fazer um desenhozinho para o seu cuidador. Nada impede de fazer, olha, vamos agregar aqui também desenhos do cuidador. Quem é o seu cuidador? Você não tem o seu papai presente, você não tem o pai, teu pai morreu, né? A tua mãe morreu, mas qual que é o teu cuidador? Então vai lá e faz o desenhozinho e dá para o cuidador. Porque não se pode criar uma solução para algo criando um problema maior ainda em um outro ponto para as outras crianças que têm o papai e a mamãe. E esse pensamento de querer tirar o Dia dos Pais, isso vai muito além, muito além. Porque quando você fala Dia dos Pais, você não está falando Dia dos Pais, você está falando Dia do pai e da mãe. Porque é uma referência aos dois. Se você tirar o Dia dos Pais, não haverá mais o Dia do papai e o Dia da mamãe. Haverá o Dia do cuidador. Sendo que o Dia do pai e da mãe, ele já faz uma referência à família, homem e mulher e filhos. E isso é o que, disfarçadamente, camufladamente, querem tirar de nós. É usado um argumento seguinte: casais, vamos falar dessa forma, né, uma união, que seria o correto, homoafetiva. Né? Eles falam casais de homem com homem, ou de mulher com mulher. Então, eu quero deixar bem claro que eu respeito todas as pessoas, como eu falei, tá? Mas eu vou falar desse argumento. Casais de homens, por exemplo, ou de mulher com mulher que criaram um filho melhor do que o casal heterossexual, que é o homem e mulher. Ora, quando alguém te falar isso, provavelmente essa pessoa não conhece ninguém que fez isso, tá? Mas ela usa isso porque ela ouviu isso de alguém. E muita gente que fala isso sabe muito bem do que eu estou falando que é verdade. Essa pessoa não conhece, mas ela usa esse argumento. Ela usa isso para defender a tese dela. E quando alguém falar isso, você pode fazer uma pergunta.
quem é essa pessoa, quando e qual é a criança. Porque ainda que isso tenha acontecido, não é a maioria, queridos. Não é a maioria. Eu tenho um vídeo aqui que eu posso mandar para quem quiser, tá? De um caso que aconteceu de dois homens que acabaram ficando com uma criança lá, de alguma forma, e a criança, se não tivesse sido socorrida, tinha morrido, porque até mordida na criança tinha, só Deus sabe o que estava acontecendo com aquela criança lá, tá? Eu não sei, mas posso procurar aqui, se eu ainda tiver esse vídeo no meu computador, que eu acredito que eu devo ter, e eu pego e mando, tá? Para a pessoa que me pedir. Então veja bem, quando a pessoa falar eu conheço, eu falo, não é a maioria. Não é. Você pode perguntar quem? Quem são essas pessoas? Quem é essa criança? Porque no lugar em que eu estava ali, eu estava rodeado, por exemplo, de barracas. Tá? Então, eu poderia apontar, pelo menos ali ao meu alcance visual, uns 20 casais que foram criados pelo pai, pela mãe, em épocas de roça, inclusive, e são pessoas honestas, pessoas lutadoras, pessoas que trabalham, tá? Pessoas que têm filhos também, e é um casal de homem e mulher, tem filhos e tratam muito bem suas crianças. Eu poderia apontar rapidamente ali, pelo menos uns 20 ou 30 casais ali, só no campo visual meu que eu tinha ali, tá? E a pessoa me apontaria um. E vem falar para mim o quê? Que a minoria vai alterar a maioria, quer dizer que a minoria, porque conhece alguém, se é que é verdade, conhece alguém que fez esse trabalho excelente, como é que está falando aí, cancelou todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor? Ora, sinceramente, né? São argumentos que não têm fundamento algum. A pessoa fala, eu conheço. Escuta aqui, eu trabalho com manutenção de computadores. Houve uma época em que as pessoas falavam, por exemplo, que a marca positivo não prestava, porque só tinha positivo nas assistências técnicas. A questão é o seguinte, vamos pegar um quarteirão, tá? Um quarteirão. Você encontrava na época, pelo menos assim, 2 ou 3 pessoas que tinham, por exemplo, um computador da Dell ou da Sony, talvez um. O restante era tudo positivo. O que você acha que vai quebrar mais? O que você acha que vai encher mais? Lógico, a qualidade do Dell é melhor, a qualidade do Sony é melhor. Mas a maioria tinha positivo. É lógico que vai encher as oficinas de positivo. Porque a pessoa hoje pegar um caso isolado ali e querer aplicar na maioria. Meu pai e minha mãe fez um ótimo serviço, graças a Deus. Trabalharam com muita honestidade. Minha mãe trabalhava e colher morango para poder criar eu e meus irmãos. Tá? Fez um ótimo serviço. E nenhum caso desse aí, que a pessoa muitas vezes está falando de algo que ela nem sabe, ela não conhece ninguém, vai cancelar, vai invalidar o que a maioria de pessoas que fez o que meu pai e minha mãe fez, que fez com seus filhos. Então, muitas vezes, tá? Nós temos aí um problema de falecimento. O pai morreu, né? O argumento, mas às vezes a criança não tem mais o pai. Lógico, nós morremos, sabe? É triste, mas isso é uma fila. Mas não é porque um pai morreu que todos os pais morreram. Os outros estão vivos. E ainda assim, se perguntar quem é seu pai, a criança vai lembrar, se foi na idade que ela estava ali já maiorzinha, ela vai falar do pai dela, ela vai ter lembranças do pai dela. Ela vai lembrar do pai dela cuidando dela, do pai dela tomando café com ela, brincando com ela num parque. Então não é porque o pai morreu que o pai absolutamente deixou de existir, virou poeira. Isso não existe. Tá? E não é porque o pai morreu que os outros pais que estão vivos morreram. Eu estou vivo. Eu tenho crianças. Eu estou vivo, eu não estou preso. Minhas crianças têm eu perto deles ali. Então, não se pode resolver um problema criando outro problema maior. Mas a criança não pode sofrer. As minhas podem sofrer? Para resolver aquele problema ali, eu vou fazer o quê? Eu vou prejudicar aquele outro ali. Isso não existe. Tá? São coisas que só trazem problemas. Então, pergunte para os seus candidatos qual é a posição deles diante das drogas, diante de ideologia de gênero, tá? Diante do conceito de família, diante, por exemplo, da igreja, se ele é contra. Faça essas perguntas, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Você quer ver uma coisa? Olha, o dia em que acontecer
algo como isso que eu estou falando, entrar uma ideologia dessa na escola e começar a ter toda essa liberação, projetos que estão para ser pautados. Então, o dia em que entrar uma coisa dessa, tá? Um lixo desse, meu amigo, vai ter tanto problema que você não tem noção. Agora, essas pessoas que estão querendo colocar isso lá dentro, eu espero que eles assumam a responsabilidade do que pode acontecer por causa disso. Porque se você pegar e orientar uma criança, por exemplo, de que ela vai se tornar ou homem ou mulher, se você der essa orientação e aí começar a ter gravidez, por exemplo, precoce, alguns problemas sexuais, olha só, a pergunta que eu faço é: a instituição que está dando aquele ensino vai assumir essa responsabilidade? Porque um pai, se o filho dele engravidar uma menina e ele for de menor e ele ainda não pode trabalhar, o pai vai ter que assumir aquela responsabilidade. Os pais do menino terão que assumir. E também os pais da menina. Agora, será que o governo vai assumir isso? Não. E para não assumir, qual é o próximo passo a ser criado? Legalização do aborto. É claro. Então, uma coisa vai levando a outra. Um abismo sempre chamará um outro abismo. Simples assim. Mas as pessoas veem as coisas muito superficial, você entende? Olha, não é uma questão de respeito. Não, para mim não tem problema. Procure saber quem é que você está colocando lá dentro e procure saber o que é que você está falando. Antes de pegar e ter uma definição sobre isso sem conhecer na íntegra. Bom, eu quero falar, respeite todas as pessoas. Todas as pessoas. Respeite todos. A questão da ideologia de gênero, eu vou deixar alguns vídeos. Talvez, pode ser que esses vídeos sejam apagados pela plataforma, eu não sei. Mas você pode acessar meu canal, ok? E você pode procurar lá o vídeo. Se por acaso no meu canal também não tiver mais esse vídeo, aí eu sinto muito. Mas eu vou deixar os links desse vídeo e a data que eles foram retirados ali, que eu copiei esses links, tá? E você assista na íntegra, porque isso diz respeito ao seu filho, tá? Diz respeito à tua família, diz respeito ao futuro da nossa nação, das nossas crianças. Porque eu tenho vídeos que vai mostrar na íntegra, inclusive sobre a família Reimer. Assista esse vídeo sobre a família Reimer. A ideologia de gênero, ela acabou com uma família, acabou em suicídio, tá? Destruiu uma família, para você ter uma ideia. Se você pegasse animais machos e colocasse só com macho e fêmea só com fêmea, iria sumir esses animais da face da terra, porque não procria mais nada. Então a própria natureza já mostra o encaixe de um órgão sexual com o outro. Ok? Alguém vem me falar que isso não está certo, que isso está errado? Não. Essa ideologia está errada. Tá? Então, assista esses vídeos. Você que é pai, você que é uma pessoa de bem, você que é mãe, que é uma pessoa de bem, você que é professor, que ensina, você que é candidato a vereador, você que é prefeito, você que vai ajudar a governar esta nação, você que assina papéis, que assina leis, a responsabilidade está nas suas mãos. Assistam esses vídeos, porque isso diz respeito às nossas crianças, ao nosso maior bem que nós temos, ao bem mais precioso que temos aqui na nossa nação brasileira. Um abraço a todos vocês, tá? Não tive intenção de ofender ninguém com este vídeo, mas de dar um grande alerta. Respeito a todos vocês. Então um abraço a todos, todos. Independente das suas escolhas, tá? Se é heterossexual, ou se é cristão, ou se é ateu, ou se é político, se é negro, se é branco, se é ruivo, se é gordo, se é magro, se é homossexual, se é lésbica. Um abraço a todos vocês, tá? Com muito carinho e com muito respeito. E até a próxima.